Estamos de volta com mais um encontro do nosso curso de desenvolvimento Full Stack utilizando Django e Vue.js. Hoje, no 7º encontro, a gente vai criar o componente Vue.js Café Item, que tem como objetivo a gente criar um componente para o framework front-end Vue.js, que a gente vai renderizar uma tela, onde que as informações dessa tela serão todos os dados de um item específico. Na nossa regra de negócios, todos os dados de uma cafeteria específica. Por exemplo, a gente clicou na cafeteria 2, vai ter que abrir uma tela, renderizar uma tela no nosso front-end Vue.js, nossa interface gráfica, com todos os dados dessa cafeteria específica, dessa cafeteria 2, por exemplo. Tá bom? Estou aqui no Windows 10, já abri o VS Code no encontro passado no nosso projeto. Dentro da pasta Components tinham sido criados alguns componentes, eu apaguei todos eles. A gente vem com o botão direito, novo arquivo, digita café item.vue e a gente vai criar um arquivo de Vue.js. Vou chamar primeiro a tag, uma tag de template, tá? Claro, aqui o Copilot ele vai querer nos ajudar, mas aí a gente deixa dessa forma, tá? Template, e a gente coloca 3 tags, tá? Que são os componentes de um projeto Vue.js. A tag de script e a tag de style, scoped. Não necessariamente precisa ser scoped, tá? Vou deixar nesse formato. Todo componente Vue.js ele tem essas 3 tags. A tag de template a gente cria o HTML. A tag de script a gente cria os códigos para esse determinado componente, para essa determinada tela, esse determinado componente visual, enfim. E a tag de style é a estilização desse componente específico. Então são 3 tags locais para esse componente local. No app Vue a gente cria script, que seria um local, o template também, porém o style ele é global, a não ser como aqui foi colocado do scoped. Tá? Aqui no caso será o style local, só esse style ele só valerá para esse componente específico. Inclusive nesse encontro de hoje nem tem style para a gente desenvolver. Como a gente instalou o Bootstrap Next Vue, o Vue Next, no caso, a gente pode utilizar tags específicas do Bootstrap. E a primeira tag que eu vou desenvolver é a bcard, que é o Bootstrap Card, tá? Onde que nós vamos colocar uma class como MB3, aliás, MB2, tá? Não vou colocar margin bottom, é margin bottom, tá? É uma tag para a gente utilizar o espaçamento externo desse card. Então, a gente vai colocar ali o item. Daqui, dentro desse componente, a gente vai criar uma div, onde que a gente vai colocar uma class chamada, vamos deixar assim, ó, deflex, tá? Ctrl, seta direcional para o lado direito, a gente vai autocompletando conforme o Copilot vai nos sugerindo palavra por palavra. A gente vai utilizar display flex, justify content, então align items center. Dentro dessa tag, a gente vai criar uma div comum com a sua abertura e fechamento. Vamos preencher aqui. O Copilot está mais nos atrapalhando do que ajudando. E a gente vai colocar agora, se o Copilot nos ajudou, aqui eu só não vou deixar essa classe, tá? O café name, e aqui na verdade é nome, a gente colocou em português, e também uma tag de parágrafo. Então aqui é uma variável, tá? Do Vue.js que a gente já vai configurar daqui a pouco, que a gente vai utilizar os serializers lá do Django que vai nos ajudar. Ele vai nos renderizar isso aqui de uma forma automática. Então, é o nome da cafeteria e embaixo a gente vai colocar o MB0 para não colocar margin bottom, espaçamento externo 0. E a gente vai colocar assim, avaliação, a variável de avaliação, tá? Avaliação, dei um tab ali, /10. Quer dizer, por exemplo, 9.5 de 10. Então, que seria a avaliação. Essa primeira div, ela é uma div para a gente colocar o título, tá? Na lista
de cafeterias que a gente vai mostrar na página home do nosso site. Só que essa lista de cafeterias, ela vai ter o título e a avaliação de cada cafeteria, né, o nome e a avaliação de cada cafeteria, e do lado desses dados vão ter botões de operações que a gente consegue exercer através do nosso front-end em comunicação com back-end para esse item específico, no caso para essa cafeteria específica. Então aqui eu vou colocar mais uma div, abertura e fechamento dela, onde que dentro dessa div a gente vai colocar os botões de operações. Porém, ao invés do B-button, tá, a gente vai utilizar um componente chamado router link. O router link, ele é uma tag utilizada do Vue.js Router, aonde que a gente vai desenvolver um botão que na verdade é um link de navegação para uma rota que a gente inclusive vai criar no encontro, nosso próximo encontro. Aqui a gente tem que botar duas classes, tá? E a gente vai colocar uma URL dinâmica, tá? Barra view barra café ID. Ver detalhes não, só vou colocar ver, tá? Assim, ó, a gente tem, deixa eu só colocar aqui entre aspas duplas, dentro das aspas duplas, crase e barra view barra café.id, que é o ID da cafeteria. Aí ele vai clicar no botão, né? O usuário vai clicar no botão e vai ser redirecionado para uma URL cujo endpoint, a URI, no caso seria o URL localhost, na porta 8000 ou a porta do nosso front-end, no caso, barra cafés, barra view, barra um número, que é o ID do café. Então, será esse a URL absoluta, tá? Dentro desse nosso botão, que não é um router link, a gente vai estilizar com Bootstrap. btn sm de small para deixar um botão pequeno, e eu vou colocar um primary, que é um botão azul, me-1, que são as margens ao redor, azul, tá? E margens, espaçamento externo de 1. Logo abaixo disso, vou copiar e colar para ele duplicar a linha, eu vou trocar aqui por edit, aí é o botão de editar cafeteria. Esse botão, eu vou colocar um botão amarelinho. Então, vou colocar ao invés de primary, warning, que é um botão de editar uma cafeteria específica, no caso a cafeteria que a gente quer. Por final, ao invés de um router link, eu vou botar um B-button. Variant danger, size same. Ok, então eu vou colocar só aqui a abertura da tag. Então, ele é um botão do Bootstrap com a cor danger, que é uma cor vermelha. O tamanho dele é SM de small. Tá? Quando a gente clicar nele, a gente vai emitir um evento chamado delete, aonde que o parâmetro desse evento vai ser o ID do café. Vou colocar aqui deletar, ou enfim, a descrição do botão você pode colocar da forma como você quiser. Shift Alt F, você formata o código, tá? E pronto, a gente terminou aqui na verdade eu só vou trocar uma coisinha, tá? Bcard. A gente colocou Bcard class MB2. Fecha com a mesma tag, Bcard. A gente não vai colocar header de card, tá? E nem body de card. A gente só vai criar um card que vai ser, na verdade, um item de uma lista. Que ele vai ser renderizado em formato de lista em cada item. Aqui no script, a gente tem que colocar um complemento chamado len.ts. Na verdade, eu vou colocar só o início, depois a gente vai programar o resto. Porque se a gente não colocar esse len.ts, a gente, por padrão, usa JavaScript. A gente não. Nós, nesse projeto, a gente vai utilizar TypeScript. E a gente vai colocar duas definições. O define props, que são as propriedades. Props, aonde que eu vou colocar dessa forma, simplesmente eu vou trazer os detalhes. Dentro desses detalhes, eu só vou fazer isso aqui, ó, café, que vai ser do tipo N, tá? A gente vai definir isso depois. Posso colocar opcionalmente ponto e vírgula, tá?
E também o define emits, que são os componentes que serão emitidos ao longo do nosso componente específico. Aqui, na verdade, eu vou colocar assim, tá? Porque a gente vai simplesmente deixar dessa forma. Aqui a gente não vai usar assim. Define emits, e dentro a gente coloca a lista de emissões, tá? De eventos de emissões, no caso que o nosso projeto, o nosso componente específico do projeto front-end Vue.js vai ter. O único emit que a gente tem ao longo da HTML do nosso projeto é o delete. Então a gente deixa essas duas definições. Se eu quisesse colocar algum style, por exemplo, body, background color, tá? Background color, tá? Eu poderia fazer. Essa estilização específica seria para esse componente. Então, por exemplo, eu poderia colocar que o fundo, a cor de fundo dessa lista específica seria preto. Então, background color, black. Do body dessa lista ou desse card. Mas a gente não vai precisar fazer isso porque a gente já está trazendo cores através do Bootstrap. Essa é a facilidade, então a gente não precisa ficar replicando código de CSS. Shift Alt F para a gente formatar o código através do formatador padrão aqui do VS Code. E no próximo encontro a gente vai dar continuidade ao projeto, onde que a gente vai criar os arquivos de rotas. Para a gente definir essas rotas, a gente viu ali que quando a gente clica num botão, por exemplo, o botão de ver uma cafeteria específica, a gente vai ir para uma outra rota e renderizar um outro componente, uma outra página que vai mostrar dados específicos, ou vai para um formulário de edição de dados, atualização de dados dessa cafeteria específica. Para isso a gente precisa definir através do VueRouter as rotas do nosso projeto Front-end Vue.js. Então todo esse código que a gente está vendo ao longo do curso, ele já está pronto lá no GitHub do projeto. Você tem todo o projeto completo para você usar como guia no desenvolvimento full stack desse nosso projeto. Esse link do GitHub ele estará lá no meu site ubsocial.github.io, ou se você estiver me assistindo pelo YouTube, alguma plataforma vinculada ao Ubsocial, provavelmente esses links pertinentes e materiais complementares e informações estarão na descrição do vídeo. Um abraço e até o nosso próximo encontro.